Olá a todos. Nessa aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre alguns conceitos básicos de cinética química, mas aplicado mais na parte experimental de como a gente pode acompanhar o mecanismo, tentar determinar o mecanismo e acompanhar a cinética de uma reação química. Nesse vídeo específico a gente vai tratar da reação relógio iodeto-iodo. Tá? Apesar dessa reação não ser acompanhada de uma forma tradicional para o acompanhamento cinético, a gente já vai discutir por quê. Ela é uma reação interessante, ela permite discutir alguns conceitos bem importantes para a cinética e mostra uma forma um pouco diferente de realizar esses experimentos. Então, o que eu vou fazer é discutir aqui a parte teórica, do por que a gente está fazendo esse experimento, o que a gente quer estudar com esse experimento, por que é importante realizar esse experimento, e depois tratar dessa reação específica. Tem outra aula nesse curso que a gente vai tratar de uma reação de saponificação, que a gente vai fazer o acompanhamento disso pela condutometria. E nesse ponto a gente vai acompanhar, nessa prática, na verdade, a gente acompanha uma reação de uma forma mais tradicional. Mas como a gente está tratando com uma parte mais eletroquímica, a parte de cinética química vai ficar explicada nesse vídeo, pelo menos a parte básica, e a parte de eletroquímica que eu vou explicar mais no outro. Tá? Estou falando que a parte básica é de cinética química porque eu vou passar por alguns conceitos que eu entendo que você que está vendo esse vídeo já estudou essa parte de cinética química. Caso você tenha alguma dúvida, pode perguntar nos comentários, mandar mensagem, falar comigo de qualquer forma, mas você também tem disponível na descrição desse vídeo alguns vídeos detalhados sobre cinética química de um outro curso de físico-química que eu estou deixando disponível na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo você também vai achar alguns outros experimentos que mostram a reação relógio iodeto-iodo ou outras reações relógios que são reação relógio que são importantes, tá? E são relevantes para a gente aqui, tá certo? Bom, como eu disse, o que a gente vai fazer é estudar cinética química, então um dos pontos que eu gostaria de destacar aqui é que um dos motivos para estudar cinética química não é só saber quanto tempo algo demora para acontecer, que óbvio tem uma grande importância, né? Você quer colocar uma reação química para acontecer na bancada no laboratório, você quer saber quanto tempo deixa aquilo lá. Se você tem um processo químico que está acontecendo numa indústria, você quer saber quanto tempo você tem que deixar o reator ligado. Tem toda a parte de custo, a parte de pureza do que vai ser gerado, porque algumas vezes se você deixa a reação por mais tempo, você começa a ter outras reações laterais que começam a acontecer, outras impurezas começam a se formar. Mas tem também, no ponto de vista mais fundamental, a importância no que a gente chama dos mecanismos de reação. Tá? Então, de forma geral, a cinética química é a ciência que vai estudar os fatores, vai estudar as velocidades da reação, os fatores que influenciam essa velocidade. E isso vai dar para a gente algo que, para mim pessoalmente, é muito, muito relevante, que é o que eu estudo, uma ideia do mecanismo dessa reação. Tá? Por quê? Porque mecanismos diferentes levam a cinéticas diferentes. Pode ser que você tenha mecanismos diferentes levando a mesma cinética, por coincidência demora ao mesmo tempo, mas normalmente se você tem tempos diferentes para aquela reação acontecer, você tem mecanismos diferentes. E por quê? A gente vai discutir isso um pouco mais em detalhe daqui a pouco, mas a ideia, por uma reação química, o modelo físico de uma reação química que tem que estar na cabeça de vocês, é como se você estivesse, por exemplo, fazendo uma maratona, que é uma corrida qualquer, e você tem dois caminhos com energias diferentes, tá? Com alturas diferentes. Tá? Então isso aqui seria um perfil altimétrico de uma corrida que você vai fazer. Você vai partir de um ponto, você pode descer a ladeira direto, tá? Uma pequena elevação aqui no final, e chegar, ou subir essa ladeira aqui. Tá? As reações químicas são modeladas, e a gente vai pensar nelas quase que sempre, como você partindo de um lugar, subindo uma certa barreira. Existem reações onde você tem uma barreira desprezível, ou mesmo não tem barreira, ou tem barreiras negativas, tá? Mas de forma geral a gente não vai discutir isso. Então você vai partir de um certo ponto das energias dos seus reagentes, subir essa barreira energética até um ponto onde você tem a formação do complexo ativado, ou a gente vai chamar isso da formação do estado de transição, e daqui você vai formar o seu produto. Quanto mais alta for essa barreira, então se eu tivesse outro caminho com uma barreira mais baixa, mais lenta vai ser essa reação.
Então, se eu tenho caminhos diferentes, né, esse caminho azul aqui, esse caminho vermelho, que significam mecanismos diferentes, vou ter cinéticas diferentes. Então, se eu vou medir o tempo que demora para minha reação do começo até o final, eu vou ter, com informação cinética, uma ideia do mecanismo de reação. Claro que isso não é somente isso que vai ser usado para determinar um mecanismo de reação. Quando você pega um livro de química orgânica que tem aqueles mecanismos complexos, são vários experimentos diferentes, não só experimentos cinéticos, mas também isolar os intermediários, isolar os produtos, mas tem bastante coisa que é baseada em experimento cinético. Tá? Então essa que é a ideia da gente, além da parte prática de saber quanto tempo algo demora, né, uma reação demora para acontecer, nosso objetivo é tentar conseguir alguma informação do mecanismo de reação. E por que isso, né? A gente discute bastante quando fala de cinética química de ordem de reação. E, de novo, eu vou falar um pouco sobre isso aqui, mas se você tiver dúvida, tem alguns vídeos na descrição aqui que explicam isso em mais detalhes, tá? Mas vamos pensar numa combustão de hidrocarboneto. Então, estou botando fogo em metano aqui, tá? Metano mais 2 moléculas de oxigênio vai formar CO2 mais água. Essa reação pode ser interpretada como se fosse uma reação elementar. Pode ser, tá? Aí a gente descobre que esse é um mecanismo complexo. Mas a princípio eu poderia pensar que essa reação aqui está identificando que microscopicamente uma molécula de metano, que eu estou representando com uma bolinha aqui, tá? Só para facilitar, reage com 2 moléculas de oxigênio. Então nesse complexo ativado eu teria essa reação acontecendo. Tá? Isso aqui, com alguns estudos, se mostrou que na verdade não é o que acontece, né? Esse aqui é um mecanismo complexo. Então, uma das etapas que acontece é uma etapa que está representada aqui embaixo. Então, o metano encontra com uma molécula de oxigênio, produz um CH3 e esse hidrogênio com esse átomo de oxigênio, esse HO2 aqui. Tá? Então, de fato, essa equação que está aqui, é uma equação que a gente chama de equação elementar. Por quê? Porque ela representa exatamente o que acontece microscopicamente nesse sistema. Duas moléculas batem, né? Um metano e um oxigênio. E aí a reação acontece e forma essas espécies que vão se separar e fazer outras reações depois. E quando somadas dão essa reação total aqui. Por que isso é relevante? Porque quando você tem um mecanismo de reação, isso não quer dizer que microscopicamente esse evento aqui está acontecendo. Mesmo porque esse evento aqui é muito mais raro. Você tem que colidir 3 corpos do que esse aqui que você tem que colidir 2 corpos. Tá? E não só colidir, como você tem que ter orientação e energia suficiente. Tá bom? Mas a gente pensar, por exemplo, num hidrocarboneto maior. Tá? Então, no hidrocarboneto maior, a reação de combustão fala que eu preciso desse hidrocarboneto, né? Então eu separei as partes de carbono como essas bolinhas aqui, né? Para ficar um pouquinho menos ruim a nossa representação, e 11 moléculas de oxigênio em volta. Isso aqui é muito mais difícil de acontecer do que esse encontro de 3 moléculas. Então, isso aqui seria um encontro de 12 moléculas na orientação certa. Tá? Seria muito menos favorável do que um encontro de 3 corpos representados aqui. Tá? Então, por que eu estou mostrando isso? Porque raramente as reações que a gente trabalha, que a gente vê, que a gente está querendo estudar, são reações que ocorrem numa etapa só, são reações elementares. Na verdade, o que a gente trabalha é com um mecanismo, né, com um conjunto de reações feita de reações elementares. Tá? Como que a gente vai medir a velocidade disso e por que eu estou falando dessa questão de reações elementares? Tá? Uma coisa que a gente quer fazer é medir a ordem da reação. E essa ordem da reação vai me dar uma ideia da molecularidade, ou seja, vai me dar uma ideia de quantas moléculas participam de fato daquela estrutura, daquele complexo ativado. Tá? Antes da gente chegar nisso, só algumas definições que são básicas aqui para a gente relembrar. Tá? Se eu estou medindo a cinética, eu estou medindo a variação de concentração de alguma coisa em função do tempo. Tá? Então, vamos pegar essa reação genérica que está aqui. 1A mais 2B dando 3C mais D. Tá? A velocidade da reação, por definição, tem que ser um número positivo. Tá? Então, como é que... aliás, tem que ser um número positivo e um número só, uma velocidade só para a reação inteira. Tá? Obviamente, para estequiometria, se eu olho aqui D, por exemplo, tá? A velocidade da reação vai ser dado por quanto D varia em função do tempo, então vai ser uma derivada, então isso aqui vai ser a velocidade da reação. Tá? Mas se eu olhar, por exemplo, C, eu vou ter também produção de C, então a derivada de D aqui vai ser um número positivo. Tá?
número positivo, a variação do tempo, número é positivo, a velocidade vai ser positiva. Se eu olho o C aqui, o que eu tenho é que eu vou estar produzindo 3 vezes mais C do que D. Então, se eu faço a conta aqui com C, eu falei que a variação de C por D, isso aqui daria 3 vezes mais que D e a velocidade da reação seria diferente. Então, o que a gente faz é calcula essa velocidade para alguma coisa que tenha o coeficiente estequiométrico igual a 1, ou normaliza isso para 1. Por isso que a gente tem 1/3 aqui em relação a C. Se eu olho isso para A, eu vou ter dA por dt, só que esse valor, a concentração de A, está caindo no tempo. Então, isso aqui é um número negativo. Então, um número negativo, para dar uma velocidade positiva, eu vou ter que colocar um sinal negativo antes. Tá? Como a estequiometria é 1, não preciso me preocupar com isso. No caso do B, também eu tenho sinal negativo, porque está caindo, e é meio, porque eu tenho 2 vezes de B. Então, isso garante que não importa o que você use para calcular a velocidade da reação, está achando o mesmo valor de velocidade, que tem que ser, por definição, um valor positivo. Então, se eu falo que a velocidade de reação é 10 segundos a menos 1, tá? 10 Hz. Se eu estou falando que ela é 10 Hz, eu estou falando que para o A, que é o coeficiente estequiométrico que é 1, eu vou gerar a cada 10 milissegundos, só deixa eu escrever isso aqui para não fazer a conta errada. Então, se eu falar que isso aqui é 10 segundos a menos 1, então, isso quer dizer que 1 segundo eu tenho a formação, bom, isso aqui é período basicamente, né? Então, 10 segundos a menos 1, certo? Então, em 1 segundo, eu tenho 10 vezes essa reação acontecendo. Vou ver se a conta está certa, porque eu estou pensando enquanto eu falo aqui, então, né? Isso aqui é 10 segundos a menos 1, isso aqui é o período da reação, tá? Então, se eu quero saber quanto tempo a reação, né? quanto tempo se passou aqui, que eu tenha 1 sobre 10, então eu tenho isso aqui igual 0,1 segundos, então eu tenho 100 milissegundos, tá? Então, 1 segundo são 1000 milissegundos. Então eu vou ter 10 eventos desse acontecendo por segundo, tá? 10 Hz, 10 eventos acontecendo por segundo, perfeito. Então, se passou esse período, tá? Vamos supor que eu que eu consumi 10 moléculas de A só para fazer a conta certa. Deveria fazer em concentração, mas pense que o volume é o mesmo. Então, se eu consumir 10 moléculas de A nesse período de tempo, isso quer dizer que eu consumi 20 moléculas de B. Como eu consumi, esse D aqui é um número negativo, então tem que pôr o valor negativo para a velocidade ser a mesma. Tá? Então, isso aqui seria 10, certo? Dividido pelo tempo. Aqui seria 20 dividido pelo tempo. Como eu estou multiplicando por meio, a velocidade no final seria o mesmo valor. Tá? Eu posso escrever isso genericamente como a extensão de reação, né? Quantos mols variam por uma certa período de tempo que passou. E eu posso escrever genericamente que a velocidade então vai depender do coeficiente estequiométrico, né? Então, no caso do B aqui, isso aqui é 2, então isso aqui é 2. O menos, a gente fala que o próprio coeficiente estequiométrico, né? Esse valor que te dá o coeficiente estequiométrico é negativos para reagente e positivo, né? Eles são negativos para reagentes e positivos para produtos. Então, isso aqui já me dá o sinal e o valor que eu tenho que colocar. Tá? E se eu estou trabalhando em mol, eu estou dividindo pelo volume aqui. Tá? Mas o que importa para a gente de fato é, se eu tenho uma reação como essa, a velocidade pode ser calculada para a espécie D, tá? Vai ser a variação de D com tempo. Para a espécie C, 1/3, porque tem 3 vezes mais C de C com tempo. E a mesma coisa para os reagentes, lembrando dos sinais negativos aqui. Tá? Bom, uma vez que você tem a velocidade da reação, a lei das massas fala que a velocidade da reação vai depender da concentração das espécies que você tem. Então, pensa que eu tenho A e B reagindo, tá? Essa mesma equação que a gente viu. Vai depender da concentração das espécies que você tem, elevado a algum número que está aqui, que é o que a gente chama de ordem de reação, certo? Se as reações são elementares, então se essa reação aqui é uma reação elementar, essa ordem de reação é justamente o coeficiente estequiométrico que você tem ali. Tá?
O que é esse K aqui? Esse K é uma constante de proporcionalidade. Então a velocidade vai ser dependente da concentração das espécies que você coloca, vezes uma constante que é para dar essa igualdade. A temperatura a gente engloba nessa constante de velocidade, tá? E aí tem uma questão que eu vou deixar vocês responderem depois, mas eu devo usar concentração, tá faltando um N aqui, né? Ou atividade aqui, né? O certo é usar concentração aqui, mas a gente pode discutir isso depois, tá? Isso aqui é uma lei experimental, a gente verifica isso. Então, concentração de A e B, eu tô estudando, eu sei que se eu aumentei a concentração de A, a velocidade ficou mais rápida. Se esse termo aqui, se esse número for 1, ou seja, se a ordem de reação for 1 em A, e eu dobrar a quantidade de A, eu sei que eu vou dobrar a velocidade, tá? Se isso aqui for 2, né, se esse coeficiente, se essa ordem de reação for 2, quer dizer que toda vez que eu dobro A, eu multiplico por 4 essa velocidade, tá? E esse K aqui é simplesmente essa constante de velocidade. Lembrando que essa constante de velocidade aqui, a gente deveria escrever como um K em função de T, tá? Porque a depender de temperatura a gente colocou ali dentro, certo? Então, o que isso me permite fazer? Bom, com essa ordem de reação, se for elementar, vamos supor que isso aqui seja 1 e 1, tá? Estou falando que no complexo ativado eu tenho um A andando, eu tenho outro B andando aqui, eles vão colidir e isso vai formar os produtos nessa etapa, tá? Se eu tenho um mecanismo complexo, eu vou medir a velocidade de reação e eu verifico que na velocidade de reação essas espécies aparecem, quer dizer que essas espécies com essas ordens de reação estão determinando a velocidade da reação, ou seja, elas são o que a gente chama de etapa lenta, etapa determinante do mecanismo. Tem que tomar cuidado com algumas vezes, alguns raros exemplos, a etapa mais lenta não é etapa determinante, então o correto seria falar etapa determinante da reação. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui então. Se eu tenho uma reação que é não elementar, tá? 2A mais B dando C e D, essa é a reação que a gente está trabalhando aqui, certo? E eu tenho a mesma reação que eu duvido, né, que ela não é elementar, eu acho que ela é elementar. Se ela for elementar, o que a reação está falando para mim é que eu tenho um B colidindo com 2As. E a velocidade de reação vai ser uma certa constante vezes a concentração de A que eu colocar elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque eu preciso de 2As nesse complexo ativado, tá? Para levar os produtos, vezes a concentração de B elevado a 1. Eu preciso de 1B aqui. Então, se eu dobro a quantidade de B, eu vejo que a velocidade fica 2 vezes mais rápida. E isso condiz com uma reação elementar que tem essa cara, né? Que eu tenho 2As reagindo, colidindo com B só. Tá? Se alguém acha que essa reação ocorre de uma forma não elementar, note que é a mesma reação. Se eu somo as duas reações elementares, eu chego no mecanismo de reação que representa o mesmo processo. Tá? Mas alguém acha que não. O que acontece é o A mais B forma um intermediário E. Esse E colide com outro A, formando C e D. Isso aqui acontece quando você soma o intermediário E, sai dessa equação e você chega na mesma equação. Mas isso quer dizer que se essa segunda etapa é a etapa lenta, ou melhor, na etapa determinante da reação, o que acontece é que o intermediário E vai colidir com A, formando C e D. E a velocidade que eu mediria aqui seria uma outra constante, porque é um outro processo, tá? Então seria uma outra constante de velocidade, vezes A elevado à primeira, porque eu tenho um A só aqui nesse complexo ativado, vezes o intermediário elevado à primeira, porque eu tenho outro intermediário que está aqui. Os mecanismos são diferentes, isso vai ter uma mudança na velocidade de reação. Normalmente, a gente não gosta de escrever velocidade de reação em função desses intermediários, tá? A gente gosta de escrever em função dos reagentes. Tá? Então tem todo o tratamento matemático, várias abordagens que a gente faz para transformar isso aqui em coisas que a gente consegue medir e controlar no laboratório. Por isso que a gente não gosta de olhar exatamente para o intermediário. Tá? Mas nada impede que você estude só essa segunda etapa. Então você produz esse intermediário no laboratório, isola ele, começa a segunda reação de novo com esse intermediário. Tá? Então um exemplo mais palpável aí que a gente resolve bastante no curso de Físico-Química. Essa reação do NO2 mais o monóxido de carbono, gerando NO mais CO2. Tá? Essa aqui é a reação global. Tem duas etapas que descrevem a formação desse produto. Tá? Bom, tem essa primeira etapa que é a etapa determinante. O que essa etapa determinante fala? Eu tenho duas moléculas de NO2
colidem, reagem, formando NO mais NO3. Então eu sei que nessa etapa a velocidade tem que ser proporcional. Isso aqui significa proporcional, tá? Uma proporcionalidade. Quando eu troco a proporcionalidade por uma igualdade, que eu ganho a constante de velocidade, tá? Mas eu sei que essa velocidade é proporcional à concentração de NO2 elevado ao quadrado. Tá? Nessa segunda etapa eu falo que NO3 reage com CO, formando NO2 e CO2, formando os produtos. Tá? Essa etapa ela seria proporcional à concentração do NO3 elevado à primeira e à concentração do CO elevado à primeira. Por quê? Porque esses são os índices estequiométricos que eu tenho aqui. Da reação elementar, a reação elementar define justamente a ordem que eu tenho aqui. Tá? Se eu vou para o laboratório e analiso essa reação, eu descubro que a velocidade é proporcional a NO2 elevado ao quadrado e CO elevado a zero. Ou seja, ela depende da concentração de NO2 ao quadrado. Ou seja, ela tem uma cara parecida com isso aqui. Então, isso me leva a crer, né, é uma evidência que essa primeira etapa é a etapa lenta. Por quê? Porque essa etapa que determina a velocidade de reação. Eu percebo uma velocidade de reação experimental por processo global que condiz com essa velocidade. Tá? Esse mecanismo é um pouco complexo de resolver, mas também na descrição desse vídeo você tem uma aula que explica e resolve tudo isso. Mas deixa eu dar um exemplo mais fácil, que é o que a gente viu naquelas figuras. Tá? Então eu tenho 2A mais B formando C mais D. Se essa segunda etapa é etapa lenta, é ela que vai determinar a velocidade da minha reação. Tá? Então vamos fazer umas contas aqui. Qual que é a variação de B com o tempo? Tá? Então eu evito escrever velocidade para ter complicação daqueles sinais e dos coeficientes estequiométricos. Então, como que B varia no tempo? O B aparece só nessa primeira reação que está aqui. E ele aparece como um reagente. Então B vai ser consumido. Se ele vai ser consumido, vai ser menos, porque ele vai diminuir com o tempo, a constante de velocidade que você tem, vezes o que está as concentrações envolvidas na reação. A vezes B, tudo elevado a primeiro, porque é tudo 1 aqui na frente. Tá? Então isso aqui é o consumo de B. Vamos olhar como que o E varia durante essa reação. Tá? Como é que o E vai variar? O E vai variar com o tempo sendo formado na primeira reação. Então é mais, porque ele está sendo formado, K1 A vezes B. E na segunda reação ele está sendo consumido. Então é menos K2 vezes E vezes A. Ou A vezes D, né? Tanto faz. Ou seja, produção de E, consumo de E. Tá? Talvez você não lembre, mas um dos jeitos de resolver isso é usando a aproximação do estado estacionário. Então eu vou falar que nessa reação, quando ela está acontecendo, a concentração do estado estacionário do intermediário não muda, tá? Então eu vou falar que essa taxa de variação aqui é zero. Uma vez que você gerou esses intermediários, o consumo dele é igual à produção, tá? Se você tiver valores, proporções certas de K1 e K2, isso aqui é bem válido, tá? Essa é uma das formas de resolver. Não quero entrar em detalhe dos modos de resolver isso, mas essa é uma aproximação válida, tá? Bom, se isso aqui é verdade, menos K1AB vai ser igual a menos K2AE. Tá? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero ter a minha velocidade dependendo desse E que está aqui. Então eu poderia trocar esse A vezes E aqui, eu ficaria com 2K1A vezes B para a variação do E. Tá? Mas nesse caso, para ser mais fácil comparar com o que a gente já escreveu, eu posso pegar esse menos K1AB que está aqui e trocar justamente por esse menos K2AE. Então, o que eu chego fazendo essa manipulação matemática aqui? Tá? Que é algo parecido que a gente faz para NO. Eu chego que, se essa reação aqui é etapa lenta, a velocidade de fato tem que depender de A elevado a 1 e E elevado a 1, tá? Com uma certa constante que a gente vai medir. Então, a ideia de medir as velocidades da reação, né, essas taxas de variação, medir as ordens de reação, para a gente ter uma ideia clara, ou pelo menos evidência, né? A ideia é clara é um pouco demais, mas ter uma evidência do mecanismo que está acontecendo para essas reações. Tá? Uma vez que a gente tem essa lei de velocidade que está aqui, a gente sabe os coeficientes estequiométricos, né? A ordem de reação, na verdade, que a gente coloca aqui, que vai ser igual ao coeficiente estequiométrico se for uma reação elementar, a gente pode se preocupar justamente com essa dependência da temperatura que tem aqui nessa constante. Tá? Porque isso é outra coisa que vai influenciar no mecanismo de reação. Reações diferentes, ou mecanismos diferentes, eu deveria dizer, né? Mas reações ou mecanismos diferentes respondem de forma diferente à mudança de temperatura. Tá? Então, por exemplo,
a maioria das reações tem uma cara igual tá aqui. Você aumenta a temperatura e a taxa aumenta com essa cara. Algumas reações que são explosivas, a taxa aumenta extremamente rápido. Você tem muita geração de produto, normalmente muita geração de gás, isso aumenta a pressão e você tem um comportamento explosivo. Um exemplo diferente é a reação enzimática, que você tem um valor máximo de temperatura, pH ou qualquer coisa, que te dá a função dessa enzima, tá? E depois disso, ela cai. A gente não vai se preocupar com esses dois comportamentos. A gente vai se preocupar com o comportamento padrão, comum, tá? Que é aumenta a velocidade, aumenta a temperatura, perdão, você aumenta a taxa de reação. A princípio, a comunidade científica tentou explicar isso pelo aumento das colisões. Se você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação média das moléculas, você está aumentando o número de colisões, e quanto mais colisão você tem, mais formação de produto. Mas os dados experimentais mostram que o quanto a quantidade de colisões aumenta, não é de fato o quanto a velocidade fica mais rápida. Tá? Você não explica esse comportamento só pelo número de colisões, certo? E aí a gente chega no tratamento de fato de como varia essa constante de velocidade que está aqui com a temperatura. Então, a gente viu isso, né? Vocês viram isso, inclusive nessa disciplina, no experimento de equilíbrio químico, que para constante de equilíbrio, então isso aqui é um K maiúsculo, isso aqui seria o meu K minúsculo, tá? Isso tem diferença. Então, isso aqui é constante de equilíbrio, isso aqui é constante de velocidade. Para constante de equilíbrio, deixa eu apagar aqui porque eu esqueci da linha. Para constante de equilíbrio, a gente vê que o D de ln de K, tá? Isso aqui é derivado pela termodinâmica, vai ser igual a ΔG sobre RT quadrado, que dá a famosa equação que a gente usa, que é o ΔG não, né? Melhor usar o K aqui. A constante de equilíbrio vai ser menos ΔG sobre E elevado a menos ΔG sobre RT, certo? Então, se você tem a constante de equilíbrio, né, isso aqui é a constante de equilíbrio, então K maiúsculo, você consegue o ΔG zero da reação, né? Vou escrever direito. Então, termodinâmica permite a gente chegar nessa expressão que está aqui. Tá? Olhando isso e tentando explicar como que a constante de velocidade responderia para a variação de temperatura, a comunidade científica propôs que deveria ter uma certa simetria entre a constante de equilíbrio e a constante de velocidade. Tá? Tem vários estudos, várias discussões que fomentam a isso, mas o fato de que essa equação aqui foi escrita, essa primeira equação foi escrita, é simplesmente pensando que se fosse constante de equilíbrio, isso aqui seria igual a um ΔG, ou seja, uma variação de energia livre do processo. Tá? Isso aqui é uma constante de velocidade. Então, se isso aqui é uma constante de velocidade, propondo que isso aqui vale também para a constante de velocidade, isso aqui tem que ser igual à variação de uma certa energia. Tá? Que a gente vai chamar depois de energia de ativação, mas isso aqui foi entendido como uma certa energia. Tá? E tem várias discussões, tem até um artigo bem interessante no Journal of Chemical Education que discute de onde veio essa equação. Tá? Mas a princípio isso aqui é por similaridade do que a gente tem na termodinâmica. E se isso aqui vai funcionar ou não, a gente não sabe ainda. Tá? Ela foi proposta por similaridade. Se funcionar é porque tem alguma coisa de verdade nessa hipótese e a gente verifica depois. Bom, se eu tenho D de ln de K por dt, eu reorganizo isso e integro os dois lados, eu chego nessa equação que está aqui. Ln de K vai ser uma função de temperatura, né? Estou deixando claro que é uma função de temperatura, vai ser um ln de A, que é uma certa constante que eu tenho aqui, menos EA sobre RT, ou, na mesma forma que a equação que eu escrevi para a constante de equilíbrio, a constante de velocidade em função de t vai ser A vezes E elevado a menos A sobre RT. E essa equação passa exatamente em cima dos pontos que estão ilustrados para essa reação que está aqui. Aí você vê que a hipótese inicial passa, né, pelos pontos experimentais, então tem alguma coisa, ou pode ser uma coincidência, mas foi estudado depois, tem alguma coisa que mostra que essa hipótese é válida. Tá? O que essa equação mostra?
que a velocidade de reação ela depende de uma certa constante, que vou chamar de termo pré-exponencial, porque ela vem antes do exponencial, só por causa disso, tá? Uma certa constante, que depende da exponencial menos uma certa energia. Tá? Então, se você pensa numa energia, numa temperatura infinita, isso aqui sobe muito, esse termo inteiro aqui vai para zero numa temperatura infinita. Então, isso aqui fala que a ln de K para temperatura infinita vai ser igual a ln de A. Ou seja, o K de reação, aqui tá K minúsculo, a temperatura infinita, vai ser igual a esse A que está aqui. Ou seja, esse A é o máximo de velocidade, constante de velocidade que eu poderia ter por uma reação. Ele é ponderado por essa exponencial, que depende da energia. Então, se a gente estivesse olhando simplesmente o aumento da constante de velocidade por aumento de colisão, a gente teria sempre esse A aqui. Esse A daria justamente toda a temperatura, o máximo de colisão que eu teria. O máximo de colisão, toda a colisão gerando produto. Tá? Mas não é toda a colisão que gera produto. Ela é ponderada por esse exponencial que está aqui. Então, ela é amortecida por esse exponencial. Esse é o significado dessa equação. Físico-químicos gostam de ver tudo como reta, né? A gente já passou pela equação da reta, então se eu linearizo ou pego a equação anterior, eu tenho esse comportamento que está aqui. Por que isso aqui é interessante? Um gráfico de ln ou log por 1 sobre t, me dá nessa inclinação aqui, justamente, né, a inclinação, o slope aqui, né, seria menos EA sobre E. Então eu tiro essa energia que serve como esse amortecimento, né, o que diminui a taxa máxima de velocidade, que seria justamente esse ln de A que está aqui. Tá? Outro motivo para você fazer uma reta é que você consegue, né, seu olho é muito mais treinado para ver simetria nessa reta, você sabe que todos os pontos estão bem alinhados aqui, do que se esses pontos são de fato uma exponencial ou uma curva do segundo grau. Né? Se eu pergunto para você se isso aqui é segundo grau ou exponencial, é difícil você diferenciar só no olho. A reta não, a reta é muito mais fácil. Tá? Bom, fazendo isso, a gente tem essa energia de ativação. E o que é essa energia de ativação, então? Então, o Arrhenius propôs, né, a equação que o Arrhenius propôs é essa que está aqui. A gente já avaliou isso, né? Seria o máximo de colisão ponderado por essa energia que está aqui. Tá? Se a gente pega a teoria do complexo ativado, né, e aplica nisso a aproximação do estado estacionário, a gente chega no que a gente chama da equação de Ayren que está aqui. Tá? E o que ela te fala? Bom, tem um monte de conta envolvida aqui, a gente vê o máximo de colisões possível imaginário e tudo mais, mas o que o Ayren fala é que a constante que você tem, na verdade, vai depender da temperatura, tá? Então tem um termo aqui que depende da temperatura, vezes um termo que depende do ΔG. E eu posso separar isso em duas exponenciais, né? Então eu vou ter esse primeiro termo aqui, que depende da temperatura, e esse termo que depende de um ΔH. Tá? Esse termo aqui, por paralelismo, a gente pode comparar com o fator pré-exponencial de Arrhenius. E esse termo a gente compara justamente com esse termo que tem energia de ativação. Tá? Então, os dois caminhos, e aí aquela hipótese inicial do Arrhenius fica um pouco mais clara, e a gente entende um pouco mais o mecanismo, pela teoria cinética dos gases, pela colisão, a gente consegue mostrar que essa altura da barreira aqui, na verdade, tá, que age como energia de ativação, ela, né, esse A, que nessa teoria aqui seria ΔH de ativação, ela que está ponderando o número máximo de colisões que você tem. E essas colisões, a gente já discute isso bastante, né? Desde o ensino médio você vê essa história, essas colisões têm que ser feitas numa orientação correta, que é o que esse ΔS de ativação está fazendo aqui. Tá? Então, ΔS de ativação dá entropia para a formação desse estado de transição, desse complexo ativado. Quanto mais organizado ele tem que ser, menor é essa entropia e menor vai ser esse A. Tá? Então, resumindo tudo que a gente viu. Você tem dois reagentes. A taxa de velocidade aqui vai depender de quanto você tem de um, quanto você tem do outro. A velocidade, perdão, né? A velocidade vai depender disso. A taxa, que é o que a gente chama em português de constante de velocidade da reação, ela vai depender o quê? Ela vai depender da temperatura e ela vai depender dessa energia de ativação aqui, que é diferente para cada processo. Tá? Quanto maior for a barreira, maior é essa energia de ativação, mais amortecido está esse valor total de colisões que você teria, colisões já na organização, na
na organização, na orientação correta, certo? Então, é essa figura que você tem que ter do mecanismo de reação acontecendo. E se a gente consegue medir para um processo a energia de ativação, a gente consegue ter mais evidências de por que caminho esse processo está indo. Tá? Lembrando que tem algumas ferramentas de cálculo que permitem achar os valores de energia de cada um desses pontos, dos reagentes, produtos e do estado de transição. Então, com isso, a gente consegue comparar essa energia de ativação que a gente encontrou, se relaciona de alguma forma, não é direto, tá? Mas se relaciona de alguma forma com esse mecanismo que a gente está propondo. Então, uma reação simples aqui só para deixar um pouco mais claro, né? A gente tem que passar por um estado de transição. Então, eu tenho o fluoreto atacando o clorometano, tenho a formação desse estado de transição, né, que os orgânicos gostam de escrever como um flúor, carbono, eu tenho a formação do carbono planar aqui, né, e a saída do cloreto com alguma carga, né, que vai se espalhar agora por essa ligação. Isso aqui vai embora e forma o produto. Tá? Essa espécie aqui, que é a espécie de alta energia, que está no alto daquela barreira energética, né, dessa barreira energética que está aqui. Você tem que formar essa espécie. Para formar isso, o flúor tem que estar orientado corretamente, que é o que vai contar naquela entropia da ativação que a gente está olhando. Tá? E aí o que acontece? Você tem a formação da ligação flúor-carbono desse lado aqui e a quebra, né, eu devia só esse lado, formação da ligação flúor-carbono e a quebra da ligação cloro-carbono desse lado. Tá? A gente consegue calcular isso, tirar a energia daquela barreira, mas o que importa é que o tempo que isso aqui existe é na faixa, né? Então isso aqui é o período de novo, o tempo que isso aqui existe é na faixa de 10 a menos 13 segundos. Então esse estado de transição a gente não consegue de fato isolar e avaliar. Tá? Ele não é uma estrutura estável, ele dura muito pouco tempo. Tá? Então, por isso que a gente tem que procurar métodos de ver o mecanismo de reação, porque experimentalmente, nessa faixa de tempo, a gente não consegue isolar esse estado de transição para ver a reação acontecendo. Tá? Bom, então, voltando, eu falei de várias teorias aqui, mas qual que é a ideia, então, de tudo isso? Por que a gente vai para o laboratório medir o mecanismo de uma reação, ou medir a cinética de uma reação? Vai medir a cinética para ver quanto tempo ela demora, a gente consegue fazer coisas interessantes com isso, e para descobrir algumas informações do mecanismo de reação. Então, o que a gente vai tirar é a ordem de reação, então a gente sabe exatamente no complexo ativado quantas espécies participam. Então, por exemplo, tá? Eu vou falar que eu tenho uma espécie de A e uma espécie de B aqui, porque eu determinei a ordem de reação, e a gente vai ter acesso a essa barreira de energia que está aqui, energia de ativação. Com isso, a gente tem mais elementos para tentar entender o mecanismo de fato da reação. Só alguns pontos rápidos aqui para mostrar como isso é relevante, tá? Então, pense o seguinte, eu estou agora numa reação eletroquímica. Isso aqui é um eletrodo, tá? Um eletrodo de metal que eu coloquei numa solução, e eu estou ligando isso aqui numa fonte, eu consigo fazer o potencial desse eletrodo mais positivo. Se eu faço mais positivo, a energia deixa eu escrever aqui porque senão não vai aparecer. A energia do elétron no eletrodo vai ser menor. Então, se eu vou diminuindo isso até que a energia chega nesse ponto aqui, a energia do elétron no eletrodo é menor do que no ômmo da molécula que está ali em solução. Então esse elétron vai pular para esse eletrodo. Então se eu deixei o potencial mais positivo, eu baixei a energia desse elétron e a reação de oxidação, né, que eu vou tirar um elétron dessa espécie, vai ser mais favorável. Se eu aumento a energia do elétron no eletrodo colocando um potencial mais negativo, eu posso ter uma energia do elétron, por exemplo, que está aqui em cima. Aumentei a energia, está aqui em cima. Então, para o elétron sair e vir para o LUMO, é mais favorável. Então, se você olha para o processo eletroquímico, o que acontece? Você simplesmente consegue variar a energia do seu reagente, que é o que está representado aqui, né? Eu teria uma barreira de reação alta para fazer o processo. Se eu vario a energia do meu reagente, consigo subir isso aqui é variável, porque eu vario o potencial do elétron, para essa barreira não ser tão alta, tá? Ou posso subir até mais, que eu nem sinto essa barreira acontecer. Isso acontece, por exemplo, também quando eu uso luz, se eu estiver falando de fotocatálise. Então, tem uma espécie, os orbitais da espécie preenchidos estão aqui. Se eu penso qual que é a energia para reduzir, ou seja, para colocar um elétron aqui, eu tenho que arrastar um elétron que está no contínuo até esse orbital vazio que está aqui. Mas para oxidar, eu tenho que arrancar um elétron que está aqui no ômmo até o contínuo. Tenho que arrancar um elétron aqui, certo? Se eu excito isso com luz,
eu vou promover, por exemplo, esse elétron que está aqui para essa camada de cima. Tá? Nesse caso, a energia de redução continua a mesma, né? Porque eu vou jogar para esse eletrodo, a não sei que eu pense que eu jogo para cá, mas vou jogar para esse orbital, perdão, né? Não para esse eletrodo. Só que a energia de oxidação agora é mais baixa, né? Porque eu tenho que arrancar esse eletrodo daqui, esse elétron daqui e jogar no contínuo. Então eu diminuo a energia necessária para a oxidação. Então se você pensa o que a gente fez aqui, que mudando, utilizando a luz, eu estou mudando de novo a reatividade do meu reagente e eu estou diminuindo as barreiras de energia para os processos que a gente quer estudar. Tá? Poderia resumir toda essa parte de fotoquímica por essas curvas que estão aqui. Então, se eu tenho um reagente, eu quero chegar num produto e a barreira é muito alta, o que eu posso fazer é formar uma espécie ativada que passa por uma barreira mais baixa de energia e gera meu produto. E aí eu posso gerar diretamente produto, eu posso ter relaxação no meu produto, eu posso gerar um intermediário, tá, que estaria num valor de energia muito alto e desse intermediário gerar meu produto e por aí vai. Mas a ideia é a mesma, tá? A ideia é que se eu uso um eletrodo numa reação eletroquímica, se eu uso luz, o que eu estou fazendo é basicamente variar a energia dos meus reagentes para passar aquela barreira de forma mais fácil. Ou a catálise, que vocês já estudaram bastante, que eu também diminuo a energia da barreira porque eu mudo o mecanismo. Tá? Bom, isso tudo é a imagem que a gente tem que ter do porquê isso é uma reação que a gente está tentando medir. Tá? Falando da reação específica que a gente vai fazer no laboratório. Então a reação que a gente vai fazer é uma reação que você vai usar o iodeto para formar iodo, né? O iodo forma I3-, né? Porque você tem bastante iodeto no meio. Isso utilizando água oxigenada, né? O peróxido de hidrogênio mais próton, no meio ácido, tá? Se eu quero medir a velocidade dessa reação, bom, eu sei que a velocidade da reação vai ser 1/3 da variação do iodeto no tempo, menos porque isso aqui é reagente. E o que eu posso fazer é colocar um eletrodo, por exemplo, que mede a concentração de iodeto. Eu vou ver a concentração de iodeto caindo no tempo. Ou um eletrodo que vê a concentração de I3-, vou ver isso aqui subindo no tempo. Tá? O que a gente vai fazer nesse experimento, na verdade, é colocar isso aqui na presença de amido. Por quê? Porque I3- na presença de amido fica um azul bem escuro. Então isso aqui fica numa coloração azul escura, que a gente tem bastante facilidade para detectar. Então, o que eu poderia fazer é ir coletando aqui, falando, tá ficando um pouco azul, um pouco mais azul, muito mais azul, e ver esse aumento do I3-. Tá? Se eu quero medir a velocidade de uma reação, tenho que ver essa derivada, porque a velocidade varia em função do tempo. No começo da reação, a velocidade é maior do que no final, aqui, que a velocidade vai ser menor. A derivada aqui é menor. Tá? Mas, algumas vezes, e é o que a gente vai fazer no experimento, a gente vai pegar um delta, né, uma variação de tempo, e vai falar que essa variação é tão pequena que ela é praticamente uma variação infinitesimal. Então, vou aproximar isso por um delta. Tá? Isso porque a gente tem mais facilidade para medir. E do mesmo jeito que eu fiz isso aqui para essa reação de cima, eu posso escrever para a reação de baixo. Né? O aumento de I3-, então é positivo, I3- é 1 aqui, então é mais a variação de I3- no tempo que você olhar. Tá? Se você tenta fazer isso, então, eu vou mostrar a reação acontecendo aqui agora, tá? Tem uma diferença, mas presta atenção quando a cor vai mudar, tá? Então você misturou tudo. Nesse caso, né, se a gente fez a reação do jeito que tá lá, já mudaria de cor instantaneamente, mas a mudança de cor aqui é que importa. Você vê que a mudança de cor é muito rápida, ele vai repetir, tá? Repara na mudança de cor. A mudança de cor é tão rápida que se eu fosse fazer esse experimento anotando isso pela cor do I3-, o que ia acontecer é que isso aqui subir muito rápido. Então até exagerei para poder ver, mas na verdade o que você veria é em função do tempo, tá? Isso aqui subindo que praticamente instantâneo aqui e nivelando. Tá? Só ia ver isso aqui ficando azul de repente. Tá? Dá para ver o tempo, esse vídeo aqui foi gravado em 60 Hz. Se você faz isso pausadamente, você vê que tem 4 quadros aqui, então você demora mais ou menos 60 milissegundos para ver a mudança de cor. Então isso aqui subiria instantaneamente, você não consegue usar isso para acompanhar essa reação específica. Aí você pode falar, e se eu tiver um instrumento que tem essa taxa de leitura? Bom, aí você conseguiria ver essa taxa subindo, você acompanharia esse experimento de uma forma normal, como a gente vai fazer essa purificação depois, tá? Mas aqui tem uma coisa interessante que você pode fazer. A gente está interessado nessa reação. A gente quer ver o mecanismo dessa reação. Só que a gente sabe
que I3- na presença de S2O3 2-, tá? Você tem uma reação que forma de novo iodeto. Então, está escrito aqui no ciclo, né? Entra I3- mais essa espécie, 1:2, forma I- e S4O6 2-. Tá? Nessa segunda reação que está aqui, que eu estou colocando uma constante K2 para deixar claro que é outra reação. Tá? Então, o que acontece? Se eu faço essa reação com uma quantidade conhecida e fixa dessa espécie aqui, né, o que vai acontecer? Bom, eu tenho iodeto vai reagir com água oxigenada, vai formar I3-. Enquanto eu tiver S2O3 2- para reagir no meio, eu não vou ter acúmulo de 3-. Então a reação vai passar um ΔT e ela continua incolor. Tá? Assim que acabar S2O3 2-, eu sei quanto eu coloquei, vai acumular um pouco de I3-. E assim que acumulou em 60 milissegundos pela minha estimativa que eu fiz do vídeo, ou praticamente zero comparado ao tempo que você vai esperar, tá? Isso aqui é perto de 20 segundos, tá? Por aí. Então, instantaneamente, isso aqui fica azul. Por que fica azul? Porque aí sobrou I3- suficiente para reagir com amido e para interagir com amido, né? Eu devia falar, e ficar azul. Tá? Então, se eu sei quanto S2O3- eu estou colocando no meio, eu sei exatamente quanto de iodeto vai reagir até a cor mudar. Então, nesse ΔT aqui, eu sei quanto que é o delta I menos, né? Vou fazer o delta de novo aqui, né? Eu sei qual que é a variação de iodeto. Por quê? Porque a variação de iodeto depende da concentração de S2O3 2- que eu coloquei no meio. Quando acaba S2O3 O-, a reação muda de cor. Então, é um método indireto para ver quando uma certa quantidade reagiu. Tá? Então, se a gente pensar nas equações, a velocidade de reação, que é o que eu quero achar, vai ser menos 1/3, por causa da estequiometria, da variação da concentração de iodeto por tempo. A gente não vai medir isso instantaneamente, por quê? Porque eu teria que fazer incrementos pequenos da quantidade de S2O3 que eu coloco na reação. Então a gente vai fazer um delta, vou colocar uma quantidade só de S2O3 menos. 0,0125 milimolar, se não me engano. Tá? Bom, então isso aqui vai virar um delta. O que é esse delta I, né? Por que eu estou falando de um delta I? Delta I é quanto iodeto eu tenho no final, que é 0. Na verdade vai sobrar um pouco de iodeto, mas é o iodeto que está disponível para reagir com S2O3 2- que você colocou. Tá? Menos iodeto que eu tinha no início, tá? Naquele momento que eu comecei a reação. Ou seja, esse delta I vai ser menos essa concentração de iodeto que eu tenho ali. Suponha que eu tenha 100 íons de iodeto ali no meio. Eu tenho tisfato para reagir com 50 disso. Então, quando mudou de cor, quer dizer que 50 reagiram naquele tempo que você marcou. Então, você sabe que justamente a variação disso aqui vai ser o menos 50, porque menos 50. 50 é o que reagiu. O delta vai ser negativo porque está reagindo. Você está perdendo o iodeto que está no meio. Tá? Tanto quando esse menos entrar aqui, vai cancelar com esse menos a reação de cima. Beleza. Se eu pensar na estequiometria, tá? O iodeto que tem aqui é 3 vezes o I3- que eu formo. Tá? Então, eu tenho essa relação aqui. O iodeto é 3 vezes o I3-. E por essa equação, a gente sabe que eu tenho o dobro de S2O3 2- em relação a I3-, certo? Eu tenho o dobro nessa relação aqui. Ou seja, a concentração de I3- vai ser meio S2O3 2-, certo? Se eu troco essa concentração aqui, a concentração de 3- vai ser 3 meios a concentração de S2O3 2-, certo? Então, se eu substituir isso. Na velocidade de reação, eu tenho menos delta I. Então, estou multiplicando tudo isso aqui por menos. Esse menos aqui vai embora, ficou isso tudo positivo. Se eu substituir todos esses valores, eu vou ficar que a velocidade da reação vai ser meio da concentração de S2O3 2- que eu coloquei
pelo tempo que eu medi. Então, o que quer dizer isso? Misturei tudo. Vou voltar na reação lá, tá? Misturei tudo que está aqui. Esse tempo que passou para ficar azul é o tempo necessário para todo esse S2O3- ser consumido. Assim que ele for consumido, ficou azul. Você vê isso aqui ficando azul. Tá? Então, esse tempo que você está medindo aqui é o tempo para a reação ficar azul. Tempo para ficar azul. Certo? Esse tempo para ficar azul, quanto que consumiu de iodeto? Tá? O quanto consumiu de iodeto é dado justamente por essa estequiometria. Então, menos não, meio da concentração de S2O3- que você tem ali. Tá? Então, você controla isso aqui no experimento. Você faz com uma concentração fixa, né? Uma quantidade fixa e conhecida desse S2O3- Passou um certo tempo, você zera o seu cronômetro. Zera o seu cronômetro não, né? Você para o seu cronômetro. Então você tem o tempo e tem a concentração. Logo você consegue calcular a velocidade. Tá? Quais são as críticas dessa reação? De fato, né, desse método, na verdade, né? Se eu estou acompanhando a cinética, eu quero a concentração de alguma coisa aqui em função do tempo. Normalmente você vai pegar vários pontos ao longo do tempo. Nesse caso não, nesse caso a gente está pegando um ponto aqui, um ponto específico, fazendo o delta, quanto variou de I, e usando isso para calcular a velocidade. Tá? Então é diferente, você está usando um ponto só e está vendo um ponto só na reação. Nada impede que você mude para várias concentrações de S2O3-. Aí você tem vários ensaios mudando cor em pontos diferentes e você consegue fazer esse gráfico de novo, tá? Mas é muito mais complexo. Essa outra abordagem, como eu disse, né, a gente vai ver mais para frente no curso. Bom, tentando levar para a conclusão disso aqui. Uma vez que você tem acesso à velocidade, você consegue determinar essa velocidade, tá? Você sabe que a velocidade vai depender da constante de velocidade, da concentração das espécies que você tem na reação, então iodeto, peróxido e o H+, vezes a ordem de reação que você não sabe quanto que é. Tá? Se você faz um experimento onde, por exemplo, eu vou mudar a concentração de iodeto, mas a concentração de H2O2 vai ser a mesma, de H+ vai ser a mesma, como esses números aqui não são o mesmo porque eles dependem da reação, a razão das velocidades, né, e a constante também vai ser a mesma porque está na mesma temperatura, tá? A razão das velocidades vai depender da razão dessas concentrações elevadas a x que está aqui. Ou, se você usar um log ou ln, que vai facilitar porque esse x vai sair aqui, né, do elevado, você vai ter que o log da razão das velocidades vai te dar x vezes o log da razão das concentrações. Então, se você faz experimentos variando a concentração de iodeto, deixando todo o resto constante, você tem acesso ao x. Do mesmo jeito que se eu faço um experimento variando só o peróxido e o resto constante, eu tenho acesso ao y, só H+, e o resto constante eu tenho acesso a z. Então, qual que é o desenho do experimento para fazer isso? Vocês vão dar uma olhada no roteiro, mas o roteiro, eu vou colocar o link do roteiro também na descrição do vídeo, mas o roteiro fala o quê? Você vai colocar, por exemplo, iodeto de potássio, então estou colocando iodeto. Eu tenho 25, a quantidade da água para dar o mesmo volume, então tanto faz aqui. Então tem 25 ml, no final todos têm o mesmo volume. Você vai perceber se você analisar a tabela, tá? Eu 25, dobrei isso aqui. Então de 1 para 2, eu estou tirando a ordem de reação do iodeto. Deixa eu ver o resto que está aqui. Água oxigenada, estou colocando 10 ml. Tá? Então daqui eu estou colocando 10 ml. De 10 para 20, de 1 para 3, eu estou dobrando a concentração de água oxigenada no meio. Porque o volume total, de novo, é o mesmo. Né? Dá uma olhada aí que você vai ver que a água entra sempre para fazer o volume total ser o mesmo. Não que isso importe, mas é só para evitar fazer conta. Então, 1 para 3 te dá acesso à ordem de reação em peróxido. 1 para 4, você está mudando qual que é a quantidade de H+ em solução, porque você está adicionando um ácido nesse tampão. Você vai usar um eletrodo para medir qual que é o pH desses meios. Tá? Então aqui você está mantendo o mesmo ensaio A exatamente constante, mudando só o pH. Então 1 para 4 te dá acesso à ordem de reação em ácido. Tem dois outros ensaios aqui, 5 e 6, onde você tem um ácido muito mais forte, tá? E uma base. Pensa depois por que vale a pena fazer esses dois experimentos que estão aqui, tá? Mas a princípio, para fazer as contas, você só precisa desses 4 primeiros, certo? Então,
No roteiro você vai ver com calma o que é essa tabela, mas a ideia é isso. Por que o experimento foi feito assim? Foi feito assim para você ter acesso às contas que você precisa fazer, você precisa ter acesso a esses dados, tá? Uma vez que você tem essa reação, você sabe que, por exemplo, eu não lembro mesmo, tá? Só que esse x é 1, esse y é 2, esse z aqui é meio, só para irritar vocês. Isso aqui é meio. E eu sei a concentração que eu fiz cada uma das dos meus ensaios, porque eu tenho na tabela do experimento, eu posso isolar o valor de K para um determinado T. Então, esse experimento você faz um banho térmico para a temperatura não variar, tá? Ou seja, a velocidade eu calculei porque eu tenho aquela expressão, meio da concentração por tempo, tá? Então, a velocidade eu tenho como calcular. X, Y, Z, eu consigo calcular do jeito que eu comentei anteriormente. E a concentração você controla, você sabe essa concentração. Logo, você sabe a constante de velocidade em função do tempo, em função da temperatura, tá? Para esses 5 ensaios que tem aqui, tá? Depois pensa porque o que eu sei não está aqui. Mas para esses 5 ensaios. Eu também cortaria os 5 fora, depois pensa porque eu cortaria os 5 fora. Então, vamos ler esses 4 que estão aqui. Então, os 4 experimentos acontecem, é a mesma reação na mesma temperatura. Então, isso aqui são valores para as constantes de velocidade que você tem. Tá? Só que o que acontece? Por que você não tem o mesmo valor? Você tem variação experimental. Então, o que você vai fazer é tirar a média desses 4 valores. Isso está bem descrito no estudo guiado. Tá? É a média desses valores para achar qual que seria a constante de velocidade dessa reação para essa temperatura. Tá? Normalmente, quando vai para o laboratório, a gente divide isso em vários grupos. Cada grupo faz uma temperatura diferente. Então, isso aqui é uma temperatura diferente. Tá? Cada grupo faz uma temperatura diferente. Normalmente, o que a gente tem no laboratório são 4 banhos térmicos. Então, a gente faz um, estou enganado, a 25, o outro a 30, 45 e 55 graus Celsius. Tá? É isso que a gente faz. Ficou feio aqui, mas dá para ler, né? 55 graus Celsius. Com esses dados, o que a gente vai fazer é usar justamente a equação que a gente já comentou e plotar esse gráfico de ln de k, da constante de velocidade, em função de 1 sobre t. Por quê? Porque a inclinação me dá justamente a energia de ativação menos a energia de ativação sobre E. Certo? Isso aqui permite que você tire a energia de ativação desse processo. Tá? Pensa aí exatamente qual que é a incerteza que a gente teria fazendo isso. Tem alguns detalhes no roteiro e na descrição do estudo guiado, né, na discussão do estudo guiado, que vão fazer vocês pensarem por que o experimento é feito, como ele é feito. Tá bom? Bom, por que chama reação relógio, então? Porque se você estudou essa reação, isso aqui é mais ou menos o que vocês vão fazer. Tá? Vai demorar perto, né, de 20 segundos no laboratório, com essa concentração de 1,25 milimolar. Tá? Você notou aqui que nesse vídeo, né, eles colocaram os reagentes ao mesmo tempo e vai demorar tempo diferente para fazer cada mudança. Tá? Se estivesse um pouco mais quente aqui, a troca seria um pouco mais rápida. Tá? A troca não, a mudança de cor seria um pouco mais rápida. Então, por que chama reação relógio? Porque se você conhece a reação na temperatura, tem acesso a esses parâmetros termodinâmicos, você pode mudar as concentrações para isso aqui mudar de cor quanto você quiser. Então, na descrição do vídeo tem uma série de vídeos que eles fazem, eles calculam as concentrações para isso mudar na hora certa enquanto tem uma música tocando. Então tem o Guilherme Tell tocando e em pontos específicos da música você tem um frasco mudando de cor. Tá? Um dia eu ainda vou fazer uma prova presencial, vou levar esses frascos e cada um vai mudar depois de 1 hora de prova. Né? Então os alunos vão olhar, vão ver a reação mudando e sabem que tem mais 1 hora de prova ou que a prova acabou. Né? Quando eu falo que é uma reação relógio, lembre que essa é a reação relógio iodeto e iodo, né? O iodo e iodeto, depende de como é que você chama. Tem outras reações relógio, tá? Por exemplo, tem essa aqui como reação relógio. Nesse caso, os reagentes são um tanto quanto mais perigosos, tá? A gente evita fazer essa reação no laboratório, mas ela exemplifica a mesma coisa aí, tá? Você tem uma reação acontecendo, depois de um certo tempo ela vai ter a mudança de cor. Tá? Então a primeira mudou de cor. E se você calcula a concentração direito, nesse caso você adiciona quantidade de água diferente para
ajustar o tempo que você vai ter mudança de cor, tá? Tá mudando cor aqui. Essa reação tem uma coisa mais interessante que acontece que vocês vão ver daqui a pouco. Tem duas mudanças de cor aqui, tá? Tem duas mudanças de cor que acontecem nessa reação. Então essas são as reações relógio que a gente chama, tá? Por isso que ela tem esse nome de reação relógio, mas o que importa pra gente é que esse é um método de avaliar uma reação que é para os nossos equipamentos comuns que a gente tem em laboratório, é extremamente rápido. Então, a gente usa esse artifício de colocar uma certa quantidade para determinar uma evolução, né? Um tempo de reação, uma extensão de reação, eu deveria dizer, e isso vai permitir que a gente meça a cinética daquela reação. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Todo o material você acha também no site da disciplina e na descrição desse vídeo. E qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida a respeito disso, é só perguntar. Lembrando que o estudo guiado vai ajudar vocês a reforçar alguns pontos e avaliar outros pontos específicos do experimento que eu não discuti aqui. Certo? Bom, era isso. Até logo e bons estudos.